Nós estamos com a Ravani? Rauane, eu botei o U com jeito de ver e eu li errado. Rauane Schott, que é a rainha da 8ª Colônia Fest de Paraíso do Sul, e a Caroline Agri, que é princesa desta festa, né? Então, espero que o Tomás coloque a câmera aí de uma maneira que todo mundo possa enxergar a simpatia dessas soberanas da 8ª Colônia Fest, que acontece agora no início do mês de maio. Também está conosco aqui, que o pessoal identifica aqui com o casaco cor-de-rosa, a secretária de Educação e Cultura de Paraíso, a Mara Cardoso, que agradecemos muito a presença, e fazendo alguns vídeos, né, está também a Patrícia Parreira, que é secretária de Governo e Comunicação, por isso que ela está fazendo essa conexão. Na verdade, a Patrícia que entrou em contato conosco, porque quem deveria estar aqui era o prefeito Brits, né, que, como não pôde vir por uma circunstância de agenda, etc., e tal, mandou representantes. E eu acho que nós lucramos com isso. Acho que nós ganhamos com essa história do Brits não vir aqui e mandar essa representação tão significativa aqui. Vou começar com a Patrícia. Patrícia, aqui, ó, esse microfone móvel aqui. Tá ligado. Bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui, falar com teus ouvintes nesta manhã maravilhosa e estar junto com a nossa comitiva de Paraíso do Sul. Hoje nosso principal objetivo é divulgar a nossa Colonifest. Eu quero de antemão agradecer em nome do nosso prefeito Clayton Miller, o Brits. Ele está a caminho de Porto Alegre junto com o vice-prefeito numa agenda e só por isso não está aqui. Ele queria muito e mandou dizer que em breve, assim que puder, ele vai estar aqui falando sobre governo, mas pediu que a gente viesse hoje e focasse na nossa festa, que é a mais bela Colonifest. Eu tenho certeza que o Brits não está fugindo de vir aqui fazer um balanço dos primeiros 4 meses de sua administração, que deve ter sido árido, porque não é fácil ser prefeito de qualquer cidade, mas algumas realizações, tenho certeza, ele conseguiu implementar. Também dando um bom dia aqui para a Mara Cardoso, secretária de Educação e Cultura. Bom dia. Bom dia aos rádio ouvintes. A gente está aqui muito feliz, né, se sentindo honrados por estar em Cachoeira do Sul, né, e levar ao convite aqui a comunidade cachoeira, né, para prestigiar a nossa 7ª Colonifest, 8ª Colonifest. Eu vi, e agora eu falo com a rainha, a Rauane Schott, eu vi que a programação vai de 8 a 12 e que acontece principalmente no ginásio municipal, é isso? Exatamente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos espectadores, ouvintes. Sim, este ano está acontecendo uma novidade, né? Está acontecendo uma novidade. Em Paraíso do Sul, o aniversário do município acontece no dia 12 de maio, então é feriado na cidade. E por isso nós estendemos, então, a feira até a segunda-feira, né? Onde vai acontecer uma programação mais voltada ao público idoso, né? E também vai ocorrer a escolha da Corte de Soberanas da terceira idade, então, nesta tarde de segunda-feira. Aí a feira vai encerrar segunda-feira, às 5 horas com a banda Velhos Camaradas. Mas a abertura ocorre, então, no dia 8 de maio, na quinta-feira, às 18h30. Todos estão convidados a prestigiar esse momento importante, que é a abertura tradicional da nossa Colonifest. Então, depois, nos decorrentes dias, sexta, sábado e domingo, nós teremos, então, a nossa Colonifest na sua mais bela produção. Eu vou perguntar para a princesa Caroline Agri o que o visitante de Cachoeira do Sul e da região, de todos os municípios que sintonizam a Rádio Vale, vão encontrar em Paraíso do Sul durante a Colonifest. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, a todos que estão assistindo a live pelo Facebook. Todos encontrarão muita diversão, porque a Feira de Paraíso sempre promove muita diversão para todo o público que se faz presente. E vai ter muitas brincadeiras, vai ter jogos, que é uma inovação trazida, né? Que depois a Raoni pode falar um pouquinho mais, que vai ser os jogos da Coloni. E vai ter muitas bandas também, o que é algo muito inovador, né? Porque os jovens procuram muitas vezes pela noite algo diferente. Então vai ter muita novidade nesse sentido também. E gostaria de fazer um convite especial para sábado, que vai ter show com a banda Doce Desejo. E, na sequência, show com Robson e Matheus e banda.
E na sequência, DJ Alessandro Maciel, porque eu acho que também é voltado tanto para um público mais idoso quanto para um público mais jovem, né? Porque é bom sempre balizar as duas faixas etárias. Muito bem. A secretária de Cultura, Mária Cardoso, tem e Educação, algum destaque aí que queria fazer dessa programação da Temos. 8ª Colônia Fest? Sim, tem um destaque muito especial em fazer, que no dia 9, que na sexta-feira, a gente vai fazer voltado todo esse dia para as crianças da rede municipal e estadual de Paraíso do Sul. Né? Então, as crianças, os adolescentes estão convidados a participar, onde a gente vai ter várias atividades. Né? A gente vai ter os brinquedos infláveis, o Didim, vamos ter o Dino, vai ter o Dino, que vai estar juntamente com as crianças lá, e também o Mágico, que vai estar realizando magias, interagindo juntamente com o público. Né? Então, vai ter no turno da manhã e turno da tarde para as crianças se divertirem. E também vão poder ter a oportunidade de participar dos jogos, né, que está sendo promovido também nesse dia. Aí os adolescentes, né, que estão lá conosco vão ter essa oportunidade de também interagir nos jogos da Colônia Fest. Para a Patrícia aqui, que é a secretária de Governo e Comunicação, queria saber, essa produção toda, que não é fácil, vocês devem ter levantado muito cedo para a rainha e a princesa estarem tão bem constituídas aqui, tão belamente constituídas. Vocês têm uma agenda toda para fazer nessa nossa cidade e na região? Então, a gente iniciou ontem, né, a nossa agenda de divulgação, percorremos os municípios da 4ª Colônia e hoje nós viemos aqui, Cachoeira do Sul, pretendemos ir na prefeitura também, né, e após vamos a outros municípios aqui da região, como Novo Cabrais, Cerro Branco, né. É de praxe a gente fazer esse tipo de visita para convidar também as autoridades, né, que são... A gente não pode pensar em município como um só, a gente precisa pensar em desenvolvimento regional e a gente recebe muitas comitivas de outros municípios, recentemente Candelária, que inicia hoje a Expocante também. Então a gente faz o mesmo, a gente vai, convida as lideranças para participar da nossa abertura oficial, que vai ser na quinta-feira, a partir das 18h30. Nós vamos fazer uma abertura, porque a feira ela é promovida pela Prefeitura Municipal e a Pro Paraíso, que é uma associação para o desenvolvimento cultural do nosso município. Então a gente faz aquela solenidade de abertura e convida as lideranças, as autoridades soberanas, né, meninas, para que estejam lá com a gente nesse pontapé inicial. E também viemos aqui na rádio para poder chegar até os ouvintes e entendendo de que a Colonifest já se tornou uma festa regional. As pessoas vão lá para buscar o que nós temos de melhor da gastronomia, o que nós temos de artesanato, de exposição, feira, essas atrações paralelas que teremos. E eu gostaria de destacar, se tu me permite, que a gente está iniciando muito também agora a questão do turismo paleontológico. A nossa região ela tem uma rica, né, cultura ligada à paleontologia, turismo e cultura caminham juntos, e os últimos achados da área da paleontologia nos mostram o quanto a gente precisa avançar ainda em relação a isso. Então, os últimos achados agora... Inclusive, a espécie que foi encontrada em Paraíso do Sul é uma espécie que vem antes do dinossauro e que deu origem aos dinossauros. Então, veja bem, o quanto a gente tem uma riqueza na questão paleontológica para usar como turismo. Então, nós temos 2 achados, por isso que a secretária falou que o Dino vai estar presente na festa, né? Esse aqui, ele vai estar conosco, né? Para que a gente possa iniciar também essa questão da paleontologia com as crianças, com a comunidade. No espaço da prefeitura, nós vamos destinar um ambiente para a paleontologia, falar sobre esses últimos achados, as crianças e os adultos, a gente adora também saber. E vamos trazer um pouco da história daqueles que viveram antes de nós no nosso município. Olha só, a princesa Caroline Agni disse que a rainha Raoni Schott tinha mais coisas para nos falar da programação. Isso mesmo. Nós temos uma novidade este ano, né? Vai ser a primeira edição com os Jogos da Coloni, que já estavam programados para o ano passado, porém, né, nós tivemos muitos problemas com a calamidade e tivemos que nos reerguer. Então, infelizmente, e também, né, com muita clareza, a feira foi adiada, então, para este ano e, portanto, os jogos também. Mas eles vão acontecer e serão muito divertidos, né? Este ano nós temos, sim, algo pelo qual comemorar, que, no caso, é a força, né, de todos os paraizenses, de todos os gaúchos que passaram por todas essas
esses acontecimentos no último ano, né? Então, realmente, os Jogos da Colonie é uma novidade na feira e vai ser, além de ter muita brincadeira, muita diversão e muita parceria, vamos ter também alguns prêmios. Rauane, mas do que constam esses jogos? Os Jogos da Colonie, basicamente, são jogos germânicos, né, baseados na cultura germânica, que vão servir para divertir o nosso público. Então, tanto para quem vai participar dos jogos, quanto para quem vai assistir. Eles vão começar na sexta-feira, às 9 da manhã, e também terá à tarde, às 2 horas. Muito bem, tá aí, gente. Olha, Aqui vamos aproveitar, Toné, cumprimentando aí essa comitiva de Paraíso do Sul. O pessoal que está pensando em ir lá, é no parque esse evento? No ginásio, né? Isso, no ginásio Como é que é o nome do poliesportivo. Ginásio Poliesportivo Municipal. Mas tem um nome. Padeirão. 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 E o acesso lá é gratuito, tem ingresso, estacionamento. Como é que o pessoal que está se afilipando para ir lá? O acesso é gratuito, né, para entrar na feira. No caso que vai ter os estacionamentos aonde vai ser pago, mas aí é mais opcional, né? Mas vai ter também estacionamento de graça também, que fica mais nas laterais ali na rodovia, né? Na rodovia. Na rua. Na rua, isso. Na chegada lá. Para quem não costuma viajar muito, Paraíso fica às margens da 287, certo? Indo de Cachoeira para o lado de Santa Maria. Isso. Tudo bem, aí todo mundo sabe. Lá é difícil não entrar. Primeiro que tem um pórtico muito bonito, é muito fácil. E é uma curva. Então, se a pessoa distrair, entrou na cidade. É verdade? Entra na avenida ali. Verdade. Né? Então, é muito simpática. Eu estive lá 2 meses atrás. Eu sempre faço essa rota da Quarta Colônia ali com a minha neta, que eu levo desde pequena, ela vai estar acompanhando o movimento. Eu vi o quanto se desenvolveu o Paraíso, quanto vocês já modificaram. Eu sou do tempo do primeiro prefeito, Aldo Rode. Aldo Rode, primeiro prefeito. Quando se emancipou, o Aldo Rode era meu companheiro do Lions Club, de Cachoeira do Sul. E acabou o primeiro prefeito lá de Paraíso. Então, eu tenho, na minha memória ainda, o que me restou da minha memória, eu tenho os parâmetros comparativos e vi quanto se desenvolveu aquela região do Rincão da Porta. Era assim que era chamado. Então, gente, olha, nós vamos, ainda mais agora, com a futura duplicação da 287, essa região, Novo Cabrais, né, Candelária, Novo Cabrais, Paraíso, seguramente tem um futuro garantido aí. E essa proximidade, essa facilidade de ir, gente, é muito fácil chegar lá. É muito rápido. Vocês, o que levaram? Uns 45 minutos? Não muito mais que isso, né? A questão da rodovia, né? Nós estamos com bastante manutenção, então a gente acabou ficando um pouco trancado no trânsito. Mas a gente fica feliz porque são investimentos e melhorias na rodovia também. Mas a gente levou aí, eu acho que uns 50 minutos, mesmo com o período que a gente ficou parado aí, porque tem 2 pontos de obra na 287, né? Que a Sacira está fazendo o trabalho. Mas isso que você falou é interessante, porque o acesso é muito fácil, né? Inclusive, nós vamos essa semana agora identificar as margens da 287 da rodovia, vamos botar bandeirolas, né? Então, o pessoal vai ter placas de identificação. O ginásio municipal ele é muito próximo da 287 da rodovia. Só passar ali o pórtico de entrada, acho que dá 2 quilômetros, já está o acesso à direita para o ginásio municipal. Então, assim, o acesso é fácil, né? A feira ela tem uma área geográfica muito grande, então o pessoal vai ter estacionamento à disposição, né? Tem a parte de exposição interna no ginásio, tá? E tem também a parte externa, onde vai estar especialmente a questão do artesanato, da gastronomia, né? Vamos ter brinquedos infláveis e o lolão de shows. E os shows eu gostaria de destacar para os teus ouvintes também, que a gente vinha ao longo dos últimos anos, né, ouvindo a comunidade na necessidade de ampliar a capacidade nossa de shows. Então a gente fez isso, a gente está trazendo algumas atrações a nível regional, como o Sandro e Cícero, o Musical Samarino, Monte Carlo, mas sem deixar também as bandas locais. Teremos espaços também, porque a música é muito forte, nós somos a cidade do Dom Florindo Ivan, nós temos muitos músicos no nosso município, a cultura da música é muito enraizada no nosso município. Então, nós vamos ter também um ambiente, um espaço para que as bandas locais se apresentem. Então, não vão faltar motivos, né, meninas, para a comunidade aqui de Cachoeira do Sul e da região, os teus ouvintes estarem conosco em Paraíso. Que beleza, Patrícia, lembrar do Florindo Ivan. Olha,
Eu fui a muitos bailes com Florindo Ivan animando aqui em Cachoeira. Porque ele era tão cachoeirense quanto paraizense, né? Vamos combinar, né? Que ele era quase todo final de semana, ele era contratado, ele, a banda dele, para tocar aqui. Muito bom. Olha, gente, recomendo a todos que vão. Eu irei, com certeza. Coisa pegar boa. minha esposa, minha Estou muito neta feliz de e- receber e lá. nós vamos lá. Né? Eu acho que nós temos que ter essa integração. E já que falaram aqui de gastronomia, né? Claro que o folheto não pode trazer o cardápio que será servido, mas mandem para nós. Eu quero saber se vai ter Eisbein, né? Se nós vamos ter... Wurst. Wurst. Toda essa culinária alemã também, italiana, porque Paraíso é uma mescla, né? Sim, é uma mescla. Não é, Exato. Paraíso tem essa característica, né? Tem as imigrações, a alemã que chegou há 200 anos e a italiana há 150 anos, se mesclaram naquela região ali. É isso? Exatamente. Estamos aqui com uma gringa, Uma né? gringa, né? Italiana. Eu comentava sempre com a família Piazza, né? Era eu e eles que chegamos em Paraíso do Sul, os primeiros os gringos que chegaram ali, né? Mas é Vindo bem do mais, Cortado. muito mais, a Cortado. porcentagem é muito maior, né? De alemães, claro, né? Lógico. Mas tem gringos bastante E também. a gente recebe todos muito bem. Essa é a nossa característica, né? Exato. E aí, Patrícia e Mara, nós temos que nos lembrar, e vocês, as nossas soberanas também devem saber, nós temos que lembrar que a nossa imigração italiana, a que veio para o Rio Grande do Sul, ela veio do norte da Itália, da região do Vêneto. Basicamente disso, se a gente vai ali, Dona Francisca, faz final de Soturno, está lá, está mais caracterizado isso, né? Mas foi daquela região. Onde fica o Vêneto? Cuja capital é Veneza, exatamente na fronteira com a Áustria. Então não era incomum que os imigrantes italianos que vieram para cá viessem falando alemão. Também eles eram bilíngues. E por isso que as duas comunidades, a alemã que já estava aqui com a italiana que chegou depois, se harmonizaram tanto. Inclusive com casamentos, né? A gente vê que as famílias ali acabaram se estruturando com casamentos italianos com alemães e vice-versa. Então é muito bonito, eu acho que a gente tem que buscar essas informações, além, obviamente, dessas questões geográficas, paleontológicas, da história do nosso planeta Terra. Queria agradecer, então. Segunda-feira, dia 12, é feriado no município. Isso. Emancipação política do município? 37 anos de Paraíso do Sul. Quantos? 37 anos de Paraíso Acredito que do Sul. foi, eu não sei certo, mas eu acho que foi uma das últimas levas de emancipação, que foi Cerro Branco junto, Paraíso do Sul, né? Teve municípios aqui da região, isso há 37 anos. 37 anos. É. Depois disso, Eu acho Cabrais, né? Isso. Foi depois. Foi depois, mas foi Foi uma a das última. últimas. Então, nós gostaríamos de convidar, nós reservamos a segunda-feira para a terceira idade. Então, assim, nós teremos a escolha da corte, da rainha e princesas da terceira idade do município, mas o convite não é somente para os grupos da melhor idade de Paraíso, né? Aqui de Cachoeira, de todos os municípios, os grupos estão convidados para fazer a festa. Nós vamos ter um ambiente muito legal lá no Lonão de Shows e não vai faltar o bolo, né? De aniversário do nosso município. Então, todos estão convidados. A gente sabe que, apesar de não ser feriado nos outros municípios, nós reservamos essa tarde da melhor idade para que a gente possa divertir esse público também, né? Então, todos têm diversão. Me lembrou aqui, a Patrícia falando, me lembrou. A nossa emissora está fazendo amanhã 69 anos. O nosso grupo, são 3 emissoras. A Rádio Cachoeira, né, que é a mais antiga, né, a FAM FM, 96, e a Rádio Vale, que chamava à época Princesa do Jacuí, né, há 69 anos atrás. E então, nós sabemos da história de Paraíso como parte de Cachoeira, inclusive dos vereadores de Paraíso, que representavam na Câmara de Vereadores de Cachoeira, daquela região, da localidade, do distrito de Paraíso, e Rincão da Porta representavam Cachoeira. Então a gente tem essa noção de quanto vocês lutaram para se emancipar. E eu me lembro, como jornalista, escrevendo uma coluna de jornal, a época da emancipação, eu escrevi, me lembro disso, não vou achar essa coluna, que eu escrevi que eu ia apoiar a emancipação, mas com lágrimas nos olhos, porque nós não estávamos satisfeitos de saber que uma parte de nós, que era Paraíso, que era Cerro Branco na época, iria se desmembrar. Porque se eu dissesse que nós estávamos indiferentes, é como se nós não gostássemos. Exato. E não era verdade. Eu me lembro de ter escrito isso, mas que eu
apoiaria ou entenderia como cidadão de Cachoeira a vontade daquele grupo Sim. de cidadãos e cidadãs cachoeirenses que pretendiam se autodeterminar politicamente com essa emancipação. E você sabia o quanto isso seria importante para o desenvolvimento daquela região, né? No íntimo da gente, a gente sabia disso. Mas é que nenhum filho, a gente não quer que se, né, que saia. Crie asas. A gente cria asas, né? É como criar um filho, né? A gente quer que fique sempre próximo da gente. Mas a gente sabia, você sabia que aquilo era importante para o desenvolvimento e assim aconteceu. E meninas aqui, e soberanas, Rauane e Caroline, naquela época, hoje nós falamos de duplicação de uma estrada asfaltada estadual 287. Naquela época, nem pavimentação tinha, era estrada de terra. E aí hoje nos questionam, meninas, por que o hospital nosso está na Vila Paraíso? Isso. Né? Porque com aquela época não existia 287. Então o município começou-se a crescer para a parte alta, que hoje é Vila Paraíso. Então o hospital está lá, tem escola de ensino médio lá. Mas quando você fez a 287, o que aconteceu? Valorizou-se aquela região parte baixa, o povoado começou-se a concentrar na parte baixa do município e hoje o nosso hospital continua sendo na Vila Paraíso, 9 quilômetros da estrada de chão, que é uma grande polêmica na nossa comunidade, mas o hospital já tem mais de 60 anos, né? A comunidade de Paraíso do Sul, que era na época Marupiara, começou naquela região. Com a 287, como você falou, acabou-se o povoado vindo para a parte baixa. Eu comentei que eu sempre faço essa viagem da Quarta Colônia, acho lindo, né, fotografo. Uma viagem cultural com a minha neta. Eu faço questão que ela conheça isso. Ela tem 14 anos agora. Que ela conheça isso. Então, que ela possa ver. Então, o que eu tentei chegar na Vila Paraíso, mas cheguei exatamente no momento que eles estavam fazendo manutenção numa ponte. Sim, Então, na estava pousada dos bloqueado, eu imigrantes, cheguei estava até bloqueado. a ponte e dei volta, né? Mas eu queria ter ido lá, mas eles estavam fazendo uma manutenção, provavelmente ainda consequência dessas cheias. Te recomendo agora ir. Você pode acessar toda a parte alta do município, sair lá em Agudo, ou Lagoa Bonita, ou Cerro Branco. Tem várias bifurcações lá, opções para que você possa conhecer a nossa parte alta do município, que é linda, é maravilhosa. Tá bem. Então vamos agradecer aí, por ordem. Primeiro, quem está falando agora, a Patrícia Parreira, secretária de Governo e Comunicação. Obrigado. Muito obrigada. Agradecer ao espaço. É importante que a gente tenha esse espaço para chegar até os ouvintes, convidando mais uma vez a todos. Paraíso do Sul estará de braços abertos recebendo a todos. Serão todos muito bem-vindos na nossa 8ª Colonifest. Secretário de Educação e Cultura, Mara Cardoso. Nosso muito obrigado também pelo espaço aqui e dizendo para a comunidade que nós estamos preparando tudo com muito amor, muito carinho, com muita atenção para atender todo o público da melhor forma possível. Todos vão ser bem-vindos à nossa festa. Muito bem, e cobra as rotarianas aqui de Cachoeira, os rotarianos de Cachoeira para irem também, né? Sim, nós já estivemos ontem convidando elas aqui no... Teus companheiros e companheiras aqui, né? Eu vi o símbolo do Rotary na lapela aqui da Mara. E agradecendo então a Caroline Agni. Gostaria de agradecer e reforçar também o convite, né, para que todos prestigiem a 8ª Colonifest. Sempre tem muita população aqui de Cachoeira que se faz presente. Então, reforçar esse convite e aguardar a todos lá. E a Rauane Schott. Faço das palavras das meninas as minhas, todos serão muito bem-vindos na nossa 8ª edição da Colonifest. Vamos todos comemorar e festejar, porque nós temos motivo e vai ser uma festa muito linda e muito grande. Obrigada pelo espaço. Muito obrigado.